Oi, tudo bem? Hoje quero falar do romance e do livro que eu escolhi para o mês de julho, que é este aqui, A Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette. 12 livros para 2024. Gostei muito dessa leitura. Quem foi Madame de Lafayette? Seu nome completo é Marie-Madeleine Pioche de la Verne, Condessa de Lafayette. Ela nasce em Paris em 1634 e morre lá também em 1693. Ela manteve um salão frequentado por grandes personalidades da época, como a Madame de Sévigné ou La Fontaine, que escreveu as fábulas de La Fontaine, né? O La Rochefoucauld, e ela estreia na literatura com um livro também referente a uma princesa. O livro se chama A Princesa de Montpensier, em 1662. A Princesa de Cleves, esse romance que eu tenho aqui, ele é de 1687. Com esse romance, segundo os especialistas em literatura, ela inaugura aquilo que é chamado o romance psicológico moderno. E ela publicou também outros livros, como Zaide, História de Henriette da Inglaterra, e Memórias da Corte de França, durante os anos de 1688 e 1689. Então, a Madame de Lafayette é uma escritora profícua, embora nós não conheçamos tantos livros aqui desta escritora. O mais conhecido, acho que traduzido também, é este, A Princesa de Cleves. Essa edição que eu tenho aqui, gente, ela é da Record. A tradução deste livro aqui é do Léo Schlafman e é de 2004. Nós lembramos que o romance estava no começo ainda, quando esse livro aqui sai em 1687. Quem inaugura o romance propriamente dito lá na Espanha é o Miguel de Cervantes, com o Dom Quixote de la Mancha, o primeiro tomo em 1605 e o segundo volume em 1615, se eu não me engano, ou 1616, que é o ano também da morte do Cervantes. Lembrando que lá na Inglaterra nós já temos o romance também com a Pamela, que é um romance importante do Samuel Richardson. Temos também o Tom Jones, do Swift. Swift. E quem mais? E temos outros aí importantes romancistas ingleses. Mas como marco inicial nós temos o Dom Quixote de la Mancha na Espanha. Então a Madame de Lafayette ela está no começo da propagação do romance. E esse é importante por essa questão psicológica. Ela inaugura esse tipo de romance aqui, né? A intriga central deste livro é comum nos romances franceses. Uma mulher casada se apaixona por outro nobre. Aqui, a Princesa de Cleves já está casada. Na segunda parte do romance, ela vai se casar. E ela vai se apaixonar pelo Senhor de Nemours. E isso vai desencadear no romance francês, né, toda essa intriga amorosa. Mas a Madame de Lafayette ela faz algo novo. Ela acrescenta aquilo que vai provocar a discussão. Ela acrescenta um tempero no romance. Tendo perdido a mãe, a Princesa de Cleves, no momento de tensão existencial, de conflito, ela está angustiada com esse amor. O que ela faz? Ela confessa ao marido a sua paixão. Então aqui está a novidade. Ela confessa para o marido e coloca-se sob a sua proteção. Depois ela vai lamentar esta confissão, já que sua sinceridade se voltou contra ela. Então ela pensa, eu vou confessar para o meu marido, vou pedir a sua proteção e ele vai confiar em mim. Mas aos poucos, será que isso vai acontecer? Será que ele vai confiar mesmo na sua esposa? Será que ele vai duvidar da sua integridade? Ela faz isso por desejo de transparência, né? Ela quer ser honesta, sincera, mas tudo isso se volta contra ela. Isso faz do romance algo novo, né? Algo inédito aí na questão dos conflitos internos da personagem. A tensão psicológica da Princesa de Cleves aparece aqui pra gente.
todas as heroínas da Madame de Lafayette, elas amam fora do casamento. Mas a confissão da princesa, que é a cena culminante do romance, ela é tão surpreendente para a época também, que o jornal Mercure Galant fez uma enquete na época entre os leitores que a consideraram inconveniente. Olha que interessante, né? Então isso provoca na sociedade debates. Esse romance, escrito no século XVII, como eu falei, publicado em 1687, mas com a ação recuada a um século, a Princesa de Cleves tem como cenário os últimos anos do reinado de Henrique II. E a moldura histórica é verdadeira, mas os personagens principais da trama são fictícios. Por isso, o romance, no começo, ele é bem árduo. E ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ela é bem difícil de tragar. Por quê? Porque ela vai descrevendo, assim, como se a gente conhecesse os personagens históricos da época, né? Um painel da corte palaciana lá na França, do Henrique II, da busca de poder, das intrigas amorosas, das aparências, das desilusões. Todo mundo ali tem amante, né? Ou vice-versa. Então, assim, é complicado você passar por essa primeira parte, porque ela não para em nenhum personagem específico. Ela vai traçando o painel. Por exemplo, na página 52 dessa primeira parte, ela diz: a paixão do senhor de Nemours pela princesa foi de início tão violenta que lhe tirou até o gosto pela lembrança das mulheres que amara e com quem mantinha relações durante sua ausência. Pronto, ela joga esse tipo de comentário como se ela estivesse descrevendo pra gente os amores e a gente conhecesse os personagens. A partir da segunda parte até a quarta, aí ela se volta melhor para o senhor de Nemours e a sua mulher, a princesa de Cleves, e as situações psicológicas. Aí o romance flui mais, você entra melhor na história. No começo é bem complicado, eu tive que ler 2 vezes essa primeira parte, mas não é nada difícil, nenhum bicho de 7 cabeças, a gente consegue passar por isso e depois fluir o romance assim com muita leveza. É o primeiro romance, então, da literatura francesa que é caracteristicamente um romance psicológico. Antes de Madame de Lafayette, os personagens cessavam de agir para se analisar. Com a Princesa de Cleves, a análise se torna meio de progressão e substância mesma da narrativa. A partir da análise, a narrativa vai se sucedendo para a gente. Antes dela, os romancistas esbarravam no problema fundamental do tempo romanesco. Ela trouxe ao problema do tempo sua primeira solução, tão engenhosa e forte que foi usada ainda muitos séculos depois. Olha que legal, né? A pessoa tinha que parar a ação para pensar. Com ela, não. Com ela, vai acontecendo ao mesmo tempo os pensamentos do personagem e a ação. O romance progride. Sua análise anuncia a de Proust, pelo lugar considerável atribuído ao ciúme, que não é um acidente de amor, mas surge com ele. Cada um dos seus romances, dos quais A Princesa de Cleves é a obra-prima e um dos grandes clássicos da literatura universal, começa por um quadro de intrigas na corte, onde havia tantos interesses e tantas cabalas diferentes. E as mulheres tinham uma participação tão grande nela que o amor sempre estava misturado aos negócios e os negócios ao amor. Isso é uma frase da Madame de Lafayette, né? Então, a Princesa de Cleves, no começo, ela casa por conveniência, né? O cara tá super apaixonado, o senhor de Cleves, mas ela não está. Depois que ela vai descobrir o amor no senhor de Nemours. A Princesa de Cleves tem ritmo de folhetim, e sua moral, contrária aos folhetins que fizeram mais tarde as delícias dos leitores do século XIX, ensina que a mão que aflige o ferimento é também aquela que o cura. Gente, livraço. Eu já estava com esse livro aqui há tempos na minha estante, queria muito ler. Não vou contar o desfecho, claro, senão, né, imagina. Procurem, vale a pena, é um grande texto, um grande romance. Não é longo, tem 188 páginas aqui nesta edição. Tem um pós-fácil do Albert Camus, traduzido pelo Manuel da Costa Pinto. E tem também um texto introdutório. O texto se chama O Romance Impossível, do Léo Schlafmann, o tradutor. Mas eu vou tirar aqui algumas ideias do Albert Camus que eu achei muito legal. O texto chama A Inteligência e o Cadafalso. Aqui ele diz algumas ideias só rápidas.
Grande parte do gênio romanesco francês está nesse esforço esclarecido de dar aos clamores da paixão a ordem de uma linguagem pura. Essa questão de trazer os clamores da paixão através de uma linguagem pura que atinja o leitor. Em resumo, o que triunfa nas obras é uma certa ideia preconcebida, a inteligência. É um texto inteligente. Albert Camus fala disso, né? Madame de Lafayette, muito antes de Goethe, de fato, colocou na balança a injustiça de uma condição infeliz e a desordem das paixões. E bem antes dele, num gesto espantoso de pessimismo, ela escolheu a injustiça que nada desorganiza. Simplesmente a ordem que importa para ela é menos a da sociedade que a do pensamento e da alma. Ela está pensando nos seus sentimentos, naquilo que acontece no seu mundo interior. Ela não se preocupa em defender instituições que não lhe importam, mas quer preservar seu ser profundo, cujo único inimigo ela conhece. O amor é somente demência e confusão. Ela quer preservar a sua integridade, ela vê que o amor é confusão, que o amor é demência. Se encontrarmos aí um único sentimento, é porque ele devorou tudo. E se este fala sempre no mesmo tom compassivo, é porque não lhe são permitidos os gritos. Essa objetividade é uma vitória. Ela é uma mulher que concentra na razão, né, na questão psicológica, para enfrentar o amor. Mais uma ideia. Em todo caso, é assim que explico, né, o Albert Camus, o forte sentimento que encontro na leitura de nossos grandes romances. Eles testemunham a eficácia da criação humana. Com eles persuadimos-nos que a obra de arte é uma coisa humana, sempre muito humana, e que o Criador pode prescindir de exercícios de transcendência. Eles não nascem de clarões de inspiração, mas de uma fidelidade cotidiana. E um dos segredos do romance francês é realmente saber manifestar ao mesmo tempo um sentido harmonioso da fatalidade e uma arte inteiramente saída da liberdade individual. Representar, enfim, o terreno ideal em que as forças do destino se chocam com a decisão humana. Esta arte é uma revanche, uma maneira de suplantar um destino difícil, impondo-lhe uma forma. Aprendemos com ela a matemática do destino e a maneira de nos libertarmos dela. E se o príncipe de Cleves se mostra superior, apesar de tudo, a esta sensibilidade fremente, é na medida em que ele é capaz de compor aquela frase admirável que se recusa a pintar o desespero e a razão. Eu pulei uma palavrinha aqui porque eu ia entregar um dos grandes desfechos do livro. Nenhum de nossos grandes romancistas jamais se desviou da dor humana, mas é possível dizer que nenhum deles se abandonou a ela, e que com uma comovente paciência eles a controlaram por meio das regras da arte. A ideia que um francês contemporâneo pode ter da virilidade, ele a deve talvez a esta sequência de obras secas e ardentes, em que se desenrola sem fraquejar até o cadafalso o exercício superior de uma inteligência que a tudo domina. Por que ele fala do cadafalso? Né? Porque começa assim o texto do Albert Camus. Dizem que Luís XVI, a caminho da guilhotina, quis encarregar um de seus guardas de uma mensagem à rainha, recebendo a seguinte resposta: não estou aqui para lhe prestar serviços, estou aqui para conduzi-lo ao cadafalso. Este belo exemplo de propriedade e obstinação no uso dos termos parece se aplicar perfeitamente, se não a toda a nossa tradição romanesca, pelo menos a uma certa tradição clássica do romance francês. Os romancistas dessa família se recusam a prestar serviços. E sua única preocupação parece ser a de levar seus personagens imperturbavelmente ao encontro do que as aguarda. Seja o retiro de Madame de Cleves, e aí ele vai falando, né, de outras romancistas, né, olha, a solidão de Adolphe, o leito de morte de Madame de Grasselin, ou essa festa da velhice que Proust descobre no salão de Madame de Guermantes, ou a felicidade de Juliette ou a decadência de Justine, o cadafalso de Julien Sorel no Stendhal. Então aqui é a unidade de intenção. Os romancistas franceses, segundo Albert Camus, eles não prestam serviços além daquilo que eles têm que fazer.
né? Mostrar os personagens indo ao encontro do destino. Que legal, né? Assim acontece com a com a princesa de Cleves. A Madame de Lafayette deixa a princesa de Cleves abandonada à mercê dos seus pensamentos, do seu destino. Por isso inaugura-se um romance, um tipo de romance novo. Ela não salva os seus personagens. Muito legal. Fica a dica desse livraço. A Princesa de Cleves, livro de julho, de 12 livros para 2024, da Madame de Lafayette. Um abraço e até mais.